Olá, prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, neste vídeo vamos examinar a parábola conhecida como o porteiro vigilante. Está em Marcos, capítulo 13, versículos de 33 a 37. A parábola é a seguinte: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra. E mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos: vigiai. Este alerta, olhai, vigiai e orai, dada com tanta ênfase na força desta parábola, ela se refere a uma conclusão que Jesus apresenta após o sermão profético, que está em todo o capítulo 13 de Marcos, onde Jesus profetiza as ocorrências que virão após aqueles dias em que Jesus estava ainda conosco aqui encarnado. Então, o sermão profético ele está presente também em Lucas 21 e em Mateus 24 e também 25. Fala, se é um sermão profético, ele se refere às ocorrências do final do ciclo evolutivo da Terra, quando a Terra concluirá o seu período de expiações e provas e passará a um período de regeneração. Nós estamos chegando muito perto do final deste ciclo de expiações e provas. Então, esta parábola é muito oportuna para nós hoje. Agora, alguns textos que eu vou apresentar aqui do capítulo 13, que é do sermão profético, que eu recomendo, é muito interessante. Há um dado momento que ele fala assim: e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. E ele prossegue. Mais para frente, ele fala assim: na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Daí a parábola, não é? Então, olhai, vigiai, orai, etc. Mas eu quero destacar esta parte aqui. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O que quer dizer com esta geração? Certamente não é aquele período ali onde as pessoas estavam encarnadas na época de Jesus, aquela geração, não. Esta geração, ela se refere à geração adâmica, cuja história está registrada desde os símbolos de Adão e Eva até o final deste ciclo evolutivo que caracteriza o planeta de expiações e provas. O período de expiações e provas da Terra, na Terra, está sendo concluído. E estes dizeres de Jesus se referem ao período de encerramento do ciclo de expiações e provas. Nós já estamos observando isso. Já está havendo a seleção do joio e do trigo,
O joio está sendo retirado da terra, ou seja, aqueles espíritos que não conseguem entrar em harmonia, só estão ligados aos instintos, à posse, à dominação, à crueldade, todos esses sentimentos não avançando moralmente para que se tornem aptos a ficar na terra. É a seleção do joio e do trigo. Estamos passando pelo crivo da observação. Quem estiver com as vestes nupciais, como diz em outra parábola, permanecerão na terra. Aqueles que não estiverem, as vestes nupciais são vestes brancas, que caracterizam um alto padrão moral, vibrações íntimas elevadas. Por isso é que Jesus fala: olhai, vigiai e orai, para que nós estejamos aptos a, nesta seleção do joio e do trigo, possamos permanecer no planeta Terra. Aí está. E mandou ao porteiro que vigiasse. Quem é o porteiro? Somos nós próprios, com o uso da razão, com o uso do conhecimento. Isso nos caracteriza como porteiros. Porteiros para aquilo que nós criamos em nosso íntimo, da observação íntima, da vigilância de nossos sentimentos, de observação daquilo que acontece. A respeito do olhai, nós vamos encontrar no livro Vinha de Luz, escrita pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, a mensagem número 87 tem o seguinte título: Olhai. Ele se refere a esta passagem: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, Marcos 13, 33. Então, Emmanuel comenta sobre esse aspecto. Eu vou trazer alguns elementos do texto apenas. Olha só. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Continua, discernir é a primeira preocupação da sentinela. Sentinela é aquele que vigia, né? E ele continua mais à frente. Olhai o trabalho de cada dia, o serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas, são portadoras de alvíteres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. E ao final ele conclui assim: olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e a orar com proveito. Aí está. Olhai, vigiai e orai, para que nós estejamos atentos àquilo que chega para nós. Olhar para aquilo com atenção, para discernir, porque muitas vezes somos induzidos por emoções, por oportunidades de momento. Observar com atenção, refletir naquilo que nos chega, seja de ideologias, seja de fatos, observando pessoas, ocorrências, não julgando. Todo este cuidado para que em nosso íntimo nós estejamos vigilantes aos sentimentos que nós cultivamos daquilo que nós olhamos. Olhamos com os olhos do corpo, olhamos com a nosso entendimento da psicologia humana, dos fatos que nos chegam, sempre com benevolência para com todos. É uma vigilância constante, não é? Indulgência para a imperfeição alheia, perdão das ofensas. O que é isso? Ser bonzinho para os outros? Não.
é vigilância sobre nós próprios, aquilo que nós acolhemos, aquilo que nós geramos dentro de nós. Porque o pensamento e o sentimento, eles geram vibrações que podem ser de baixa frequência, podem ser de alta frequência. Se for de alta frequência, as vestes nupciais, vestes brancas. É isso que nos importa. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas, olhar, refletir, vigilância para conosco e oração. Orar para que sejamos amparados, entremos em sintonia com as fontes do bem, da justiça e da verdade. Então aí está o porteiro vigilante. Não basta apenas vigiar precipitadamente. Olhai, como diz Emmanuel, para refletir, observar, discernir aquilo que nos chega, para que nós possamos compreender exatamente o que estamos acolhendo, para entender, para que então sejamos vigilantes, atentos. Aí está alguns elementos apenas desta análise e no próximo vídeo prosseguiremos ainda com parábolas do Evangelho, com a parábola A Casa sobre a Rocha, em Lucas 6, 47 a 49, e também em Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.